Olá, meu nome é Elaine Nascimento, eu sou técnica pedagógica do Núcleo de Cooperação e vou trabalhar com vocês nesse módulo sobre as avaliações formativas de quarta geração. Nesse módulo eu vou apresentar para vocês um panorama geral sobre as avaliações formativas, com ênfase na quarta geração, explorando as características de cada um dos seus tipos, evidenciando seus aspectos mais relevantes e trazendo para vocês um panorama de como essas formas de avaliação, especificamente da quarta geração, podem ser aproveitadas, consideradas no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, visando sempre a melhoria, Então, a avaliação formativa de quarta geração, ela pressupõe processos de avaliação mais integrados entre professores e alunos. E esse é um ponto forte que a gente já sabe que vocês desenvolvem no interior das escolas, mas que nós queremos fortalecer, tá? Então, sempre tenham como foco a melhoria no processo de ensino e aprendizagem, E na aprendizagem, principalmente dos nossos estudantes. Então, vamos lá. Os tópicos que a gente vai abordar nesse módulo se referem às características mais marcantes de cada um dos tipos de avaliação que compõem a avaliação de quarta geração, ou seja, avaliação formativa. E esses tipos são avaliação autêntica, avaliação formadora, que é diferente da avaliação formativa, a regulação controlada dos processos de aprendizagem, a avaliação educativa e a avaliação formativa alternativa. Vocês não se preocupem com esses termos são vários autores que trazem essas nomenclaturas. No material complementar, no material dos slides, vocês vão ter lá uma indicação de autores, caso vocês queiram se aprofundar em cada um dos tipos de avaliação. O nosso objetivo aqui é apresentar para vocês os tipos e aprofundar um pouquinho na avaliação de quarta geração, que é a perspectiva de avaliação que a gente tem defendido. Então, para a gente iniciar essa discussão, a gente precisa considerar que a avaliação é o resultado de um processo histórico e evolutivo, E nesse processo histórico, como vocês viram no módulo anterior, já existiam algumas formas de avaliação que vêm sendo desenvolvidas no decorrer da história, E Guba e Lincoln, que são dois autores que defendem a ideia da quarta geração de avaliação, trazem, então, essa perspectiva da avaliação formativa. A avaliação formativa tem como uma das suas principais características, da sua natureza, o contraponto a uma avaliação que dá ênfase à classificação, à seleção, à certificação, a processos mais rígidos de avaliação, ou mesmo de ranqueamento, Então, ela vem em contraponto à avaliação sumativa. E com isso, eu não quero dizer para vocês que a gente vai descartar a avaliação sumativa. Não, em alguns momentos, a gente vai utilizar uma avaliação mais quantitativa. Mas, essencialmente, a avaliação de quarta geração, ela traz uma perspectiva de processo, de caminhada, de observação, de mediação, qualitativo, em detrimento apenas a uma avaliação quantitativa. E esse é um dos pontos interessantes, da quarta avaliação, porque ela traz um processo mais interativo, ela resgata os contextos dos estudantes, os contextos dos professores, ela trabalha com a regulação. O que é a regulação? Que a gente vai trabalhar um pouco mais adiante. A regulação é a dinâmica que nós estabelecemos quando a gente olha para aquele objetivo de aprendizagem que eu estou desenvolvendo com o estudante, faço um diagnóstico e aí eu regulo, eu vejo em que ponto eu preciso avançar, em que ponto eu preciso recuar, se essa estratégia que eu estou utilizando ela é a mais adequada, se com essa estratégia que eu, professor, estou utilizando em sala de aula, eu consigo atingir o meu objetivo, junto aos meus estudantes. Então, como ela tem o foco direto na melhoria da aprendizagem,
ela não tem como não ser um tipo de avaliação que considere um processo participativo, considere um processo de transparência, de feedback, de inter-relação, né? Fora as questões do cognitivo, do social, né? Do contexto como um todo. Então, esse seria o forte da quarta geração. Ela auxilia no desenvolvimento das aprendizagens, ela utiliza diferentes estratégias, né? Técnicas, instrumentos de avaliação diferenciados, ela é bastante diversificada, né? Ela não se prende a um único instrumento de avaliação. É uma avaliação partilhada, né? Os professores e os estudantes, eles partilham um poder de avaliar, né? De olhar para a sua própria aprendizagem. Visa regular, né? A aprendizagem, como eu já falei, pressupõe a avaliação como um processo social, né? Ele é um processo contínuo que considera N elementos do contexto do estudante, né? Tanto o contexto familiar, o arcabouço que ele já traz, as experiências que ele já tem, que ele já possui, né? Para formular novos conhecimentos. Ele considera também as negociações, o envolvimento, né? Nos processos cognitivos, nos processos culturais na sala de aula por meio da mediação, né? E criando novas possibilidades, novos arranjos. Então, se eu penso numa avaliação formativa, eu não posso pensar em estratégias rígidas, né? De metodologias estanques. Eu não posso ter uma ideia fixa de que se eu pensei em um plano de aula para desenvolver um determinado objetivo de aprendizagem e eu faço um diagnóstico por meio da observação e verifico que meus estudantes não atingiram o objetivo esperado, eu não vou mudar a minha estratégia enquanto professora, né? Não, a avaliação formativa, ela pressupõe essa negociação, esse rever, esse olhar, fazer um diagnóstico da realidade, do contexto e rever para propor novas estratégias e novas possibilidades para que o ensino, né, e a aprendizagem desse estudante se efetive. E nesse sentido, o feedback é um elemento fundamental na avaliação formativa, porque ele vai me dar elementos, né, ao fazer a escuta do meu estudante, vendo como ele se sente, como ele se comporta, como ele percebe, que respostas ele me dá em relação ao que está sendo aprendido, para que eu possa redirecionar as práticas enquanto professor, auxiliando, né, daí no processo de aprendizagem. Então, o primeiro item que eu quero trazer para vocês, que compõe a avaliação formativa, é a avaliação autêntica. A avaliação autêntica, ela exige a utilização dos conhecimentos que o estudante já tem, fazendo relação com os conhecimentos escolares. Inclui tarefas contextualizadas, então eu parto de uma realidade para trabalhar os conteúdos escolares. E aí eu fortaleço o desenvolvimento das competências dos estudantes. Esse tipo de avaliação autêntica, ele exige certa colaboração entre os pares, tá? Então, os critérios de correção, por exemplo, das atividades, são determinados fazendo referência às competências que a gente determinou lá no início do conteúdo que eu estou trabalhando. E nessa perspectiva, a autoavaliação faz parte da avaliação. Então, se eu faço a autoavaliação tanto enquanto estudante como professor, né, eu posso refletir sobre a minha ação, sobre como eu estou me comportando em relação àquele conteúdo, àquela aprendizagem e reforçar os pontos que precisam ser reforçados, né, ou avaliar mesmo os pontos que eu já consegui atingir. Essa avaliação, ela busca verificar as competências dos estudantes em situações concretas que dão relevância para seu processo de aprendizagem. E ela é uma avaliação interativa. Então, como ela é uma avaliação contextualizada, ela é uma avaliação direta. Eu vou observar como se dá a relação do estudante com o conteúdo. Ela é uma relação processual. Ela é uma relação interativa de cooperação entre o estudante e o professor no processo de aprendizagem. Ela é partilhada, então ela é contextualizada porque ela considera o contexto em que o estudante se insere
e o arcabouço que ele traz já constituído para fazer relação com o conteúdo que eu estou trabalhando em sala de aula. O outro tipo de avaliação que eu quero trazer para vocês é a avaliação formadora. Então, olha lá, a avaliação formadora está dentro desse conjunto de avaliações que a gente chama de avaliação formativa. Então, ela é um tipo de avaliação de quarta geração. Então, ela é a avaliação formadora porque ela permite que os estudantes possam criar suas próprias estratégias e instrumentos para conhecer os seus interesses, as possibilidades, as dificuldades, né? É aquele momento em que o estudante avalia, observa aquele conteúdo escolar que ele está trabalhando e ele estabelece uma nova forma de trabalhar, de criar uma hipótese diferente para resolver aquele problema, né? Ou então, se eu estou tendo uma dificuldade, o estudante está tendo uma dificuldade com determinada estratégia, ele traça uma nova estratégia diferenciada para que ele possa, a partir daquele ponto da aprendizagem em que ele está, avançar. A diferenciação entre avaliação formadora e avaliação formativa consiste no controle da regulação das aprendizagens. Na avaliação formadora, que é esse tipo que nós estamos falando, o controle é exercido pelos estudantes. E na avaliação formativa é exercido pelos professores. Então, o professor, ele é o mediador na avaliação formativa. Ele vai direcionando e o estudante é protagonista. Toda avaliação formadora é formativa, mas nem toda avaliação formativa é formadora. Porque se eu tiver um protagonismo centrado apenas no professor, eu deixo de ter uma avaliação formativa. Regulação controlada dos processos de aprendizagem é outro tipo de avaliação de quarta geração. A regulação controlada é um conjunto de operações, né, metacognitivas do sujeito e das suas relações com o meio e dão um sentido objetivo aos objetivos de aprendizagem que ele está tratando. Então, refere-se a observar o caminho que essa aprendizagem está se dando. Então, eu tracei um objetivo, eu elaborei enquanto professor um plano de aula, eu sei qual é o objetivo que eu quero atingir com o meu estudante. Ao observar, né, ao fazer um diagnóstico de como está se dando esse processo de aprendizagem, eu identifico que não está surtindo o efeito que eu esperava com a estratégia que eu havia pensado e projetado. Então, eu otimizo, eu observo, eu reavalio a estratégia e eu redefino essa trajetória. Tá? Eu posso redefinir e trabalhar de uma outra forma, ou eu posso, de repente, estabelecer um novo caminho, um outro objetivo de conhecimento. Tá? Então, a gente já faz muito esse processo de regulação controlada dos processos. Quando fazemos o diagnóstico, né, dos nossos estudantes, quando observamos, lá fazemos, por meio do diagnóstico, fazemos o levantamento de o que ele ainda precisa avançar, né, ou o que já foi atingido, o que precisa ser atingido ainda. E quando eu penso nas estratégias que eu vou utilizar, né, com o estudante, para que ele avance e melhore nos seus resultados, melhore na sua aprendizagem. Então, esse processo de regulação, eu diria que é um dos mais importantes e é o processo que a gente faz o tempo todo, né, em sala de aula, ao observar o aprendizado dos nossos estudantes. A regulação controlada, ela tem a finalidade de nortear, né, o caminho dos professores, dá informações, traz elementos importantes daquele estudante que precisa lá, que tem uma necessidade de uma diferença individual dele, uma particularidade. Então, é a regulação que me permite avançar ou recuar em determinada abordagem. E também ela tem uma característica importante, que ela tem função retroativa. Então, quando eu faço um diagnóstico, né, da aprendizagem e vejo, puxa, eu
desenvolvi uma atividade que valia um determinado peso, né? Determinado valor. E os meus estudantes não foram muito bem, então eu preciso rever esse conteúdo escolar que foi trabalhado. Então eu resgato esse conteúdo e eu estabeleço uma nova forma de avaliação com esse mesmo conteúdo, de uma outra forma, visando superar, né, os objetivos que não foram atingidos. Então é uma forma, um tipo de avaliação que permite regular, que permite estabelecer hipóteses, fazer N diagnósticos, né, e mudar os encaminhamentos caso eles não sejam os mais adequados para aquela turma ou para aqueles estudantes que eu tenha trabalhado. Um outro tipo de avaliação, que ainda está na avaliação de quarta geração, é a avaliação educativa. A avaliação educativa, ela parte das diferenças e ela é baseada nas perspectivas cognitivistas e construtivistas. Ela parte do pressuposto de que a avaliação não é um processo científico, não é uma ciência exata. Ela propõe critérios de qualidade alternativos aos conceitos de comparabilidade, de descrição. Então, para eles que defendem, né, DIPs, que defende a avaliação educativa, ela afirma que o conceito de fiabilidade é a tarefa mais importante no desenvolvimento de uma teoria de avaliação educativa. Ela está centrada nas questões da qualidade das avaliações, tá? Então não é apenas uma questão métrica, né? Quantitativa. Eu avalio a qualidade, por isso ela é educativa. A avaliação formativa alternativa, chamada AFA, é um outro tipo de avaliação de quarta geração. A AFA permite que se conheçam os saberes, as atitudes, as capacidades e o estágio de desenvolvimento do estudante, ao mesmo tempo que deve proporcionar indicações claras acerca do que eles precisam fazer para que possam progredir. E esse é um tipo de avaliação muito importante no momento em que nós estamos, né? Nós vamos olhar para o desenvolvimento dos nossos estudantes, para que a partir do diagnóstico eu possa estabelecer o que é necessário, né, enquanto professor, que ações, que estratégias eu preciso desenvolver para que ele possa progredir. E aí, se eu perceber que eu preciso corrigir algo, eu posso fazer esse ajuste, né? Até mesmo numa conversa com o próprio estudante, de que forma a gente pode ajudar e verificando as suas defasagens, eu posso, por meio da escuta, né, estabelecer novas ações. A avaliação formativa alternativa, ela traz como um dos elementos marcantes o feedback. Então, o feedback diversificado, ouvindo, né, o estudante com frequência, percebendo lá nos seus processos cognitivos, né, como é que o conhecimento se dá, como é que ele está aprendendo, o que ele sabe, o que ele já sabe e o que ele passou a saber depois do trabalho que a gente está desenvolvendo em sala, como ele aprende, o que ele está sentindo. Então, quando eu faço um feedback com o meu estudante, eu posso perceber outras questões para além do conteúdo escolar, né? Que são conteúdos, que são questões que passam pela metacognição. Então, na avaliação formativa alternativa, eu tenho a presença marcante da estratégia do feedback. Esses estudantes, quando eles partilham entre eles e partilham com o professor, né, o que aprenderam e como aprenderam, nos trazem elementos fundamentais para a gente pensar no processo pedagógico, né, de aquisição do conhecimento. E aí, nessa perspectiva da avaliação formativa, ele também trabalha com processos complexos do pensamento, né? Porque quando ele faz o feedback, ele vai trazer para você elementos que remetem à análise, à síntese, à avaliação, quando ele emite
a opinião dele acerca de determinado tema, quando ele relaciona um conteúdo a algo do contexto dele, já experienciado, quando ele integra conhecimentos distintos, né? Quando ele seleciona. Então, o feedback é um elemento importante para constituir uma avaliação de quarta geração. Para concluir, gente, vale lembrar sempre que é formativa toda avaliação que ajuda o meu estudante a aprender, a se desenvolver cada vez melhor e a fazer a sua regulação da aprendizagem, né? No desenvolvimento de um projeto educativo, né? Então, formativa é toda a prática de avaliação contínua, de avaliação processual, de avaliação que considere todos os elementos que permeiam a vida desse estudante que está conosco, né? Que seja mediada, que seja compartilhada e que seja experienciada tanto pelo professor quanto pelo aluno. Um grande abraço, que vocês tenham um bom estudo. Eu estou deixando para vocês também alguns textos para subsidiar leituras e estudos acerca dessa temática, tá? Então, desejo para vocês excelentes avaliações formativas de quarta geração.